Alô, sou eu novamente, a Silvia, com mais um podcast, assistente social com Renite. E hoje venho falar, eu não tenho guião, eu vou seguindo o que o meu pensamento traz. Estou brincando, eu trago uma ideia, enfim. O que eu vou falar hoje? Vocês já viram, quer dizer... Hoje começo já engasgada, né? Que eu tenho uma bengala linguística, que é a palavra enfim. Todo mundo tem uma bengala linguística. A minha é a palavra enfim. Eu vou falar sobre casas frias. Eu vivo em Portugal, como eu já disse, há 20 anos. E sinto muito frio nas casas. As casas aqui, moro numa casa que foi construída na década de 70. Então, ela é muito gelada e úmida. Quando a gente mora num país tropical, é diferente. E desde que viver aqui em Portugal, eu tenho imensas doenças, desde asma, tenho asma, coisa que eu nunca tive no Brasil, rinite, atacadíssima, não é? E tive várias complicações pulmonares, doenças pulmonares. E acredito muito que está associada, enfim, ao ambiente em que eu vivo. Infelizmente, aqui as casas, isso já é um fato comprovado, as pessoas têm muitas dificuldades em aquecer a sua casa, o seu ambiente. Por exemplo, eu tenho a sorte de ter muitas coisas no meu quarto e mesmo assim eu sofro imenso. Eu gostaria de saber, os brasileiros que estão em Portugal, o que sentem, né? Porque eu estou a dizer algo que muitas pessoas com certeza vão falar, sim, Silvia, eu sinto muito frio, as casas são geladas. Eu digo, a minha casa parece que foi construída no verão. A pessoa construiu aqui o prédio no verão e falou, ok, vai ser verão a vida toda. Não. Enfim, existe o inverno, a chuva e pronto. Eu tenho a sorte de ter um monte de coisas no meu quarto, mas mesmo assim não resulta, porque eu vivo a vida toda doente, com rinite, tosse, porque a casa é muito gelada. A única vantagem, posso dizer, eu gosto muito da minha casa, eu gosto muito de viver aqui, sol, maravilha. A única vantagem, assim, é no verão, que a casinha fica fresca, né? Mas no inverno, congela. Eu lembro que meus pais estão em Luxemburgo e lá a casa deles é maravilhosa. Você fica lá de t-shirt, camiseta na boa, enquanto lá fora tá um frio danado, né? Porque a casa é tinha. E meus pais estiveram aqui uma temporada, achei muita graça. Meu pai voltou, né? Meu pai é português, minha mãe é brasileira, como sabem. Meu pai falou, tem aquele jeito dele, como ele viveu metade da vida dele no Brasil, entre aspas, em Portugal, e metade no Brasil. Daí ele tem um jeitinho e falou assim, Silvinha, tua casa é muito fria, tua casa é gelada. Eu lá fiquei doente. E é um bocado isso. As casas, e eu vejo isso até aqui enfim, eu tenho aqui no apartamento de cima, eu vejo pelos meus familiares que também vivem tossindo, tossem muito, passam mal, porque a casa é úmida, cara, é úmida. E depois você fica pensando, mas o que você vai fazer, né? Aguenta, né? Aguenta e tenta fazer algumas coisas para amenizar, porque não dá para resolver. A única maneira de resolver, na minha opinião, era botar o prédio abaixo e construir outro. Pai, seria um bocado radical, mas é verdade, gente, não tem solução, cara, e a maioria das pessoas vivem assim, nesse gelo, né, e isso faz muito mal mesmo. Eu digo, eu gosto da minha casinha, abençoada sou estando na minha casa, mas infelizmente sofro imenso neste aspecto, sofro pela falta do isolamento térmico. Não há isolamento térmico, você passa gelo. Estão ouvindo aqui um barulhinho de fundo? É o meu desumidificador, né? Tipo, tá tirando a água, e ele tira a água mesmo, às vezes tira quase uns 2 litros d'água, se deixar ele ali, fica ali. É sério. É mesmo assim, o que eu posso fazer? Partilho isso, porque eu sou uma assistente social com rinite e estou partilhando a minha vivência nessas casas, que eu acho que a maioria vive em casas assim. Pois, porque eu não sou rica, cara. Quem é rico é que pode comprar uma casinha melhor, mais aconchegada, né? Mais isolada termicamente. Infelizmente, como a maioria, eu acho, vivem nessas casas. Mas, graças a Deus, digo uma coisa, e graças a Deus, eu pelo menos tenho um lugar para ficar, que eu sei que muita gente está passando mal, que nem sequer tem casa. Mas era só para dar essa reflexão
Não é? Porque eu falo isso agora, vou só para terminar, finalizar. Eu fui ao Oriente, a estação ali do Oriente, dos comboios, do trem. O que eu vi de pessoas sem abrigo ali naquela parte do fundo, eu fiquei chocada. Quem for ali vai ver. Agora, falando de casa e a situação de muitas pessoas que estão a viver em Portugal em relação à procura de casa e não ter casa, e pessoas que vivem completamente nas ruas, né? Sem um teto, sem nada. É de pensar. Em 20 anos eu vejo Portugal em vez de falar, olha, muitas coisas melhoraram, sim, mas outras sinto que estão a piorar. Principalmente a situação, a desigualdade social, o acesso a questões que eu considero direito, um direito de ter uma casa digna, né? Um lar, uma morada para ficar. Eu sei que as pessoas que estão ali têm as suas histórias, muitas delas, o que levaram elas a estarem ali sem uma casa, mas eu acredito mesmo, todo mundo dignamente tem direito a comida, a um lar, a um teto, a um trabalho digno. E fico muito triste, de fato, por pessoas nem sequer terem um teto. Eu tenho aqui um teto, sou abençoada e espero que essas pessoas, que o Estado abra o olho e ajude mais, não é? E que nós, enquanto seres humanos, também possamos ajudar mais, um bocadinho. Nem que seja um familiar, alguém, né? Pensa nisso. Eu só estou aqui a lançar perguntas para reflexão, entende? Eu não estou aqui dando lição de moral. Faz isso. Não, eu não estou aqui falando nada disso. Eu sou só uma pessoa que tenho muita fé em Deus. Posso dizer isso. Eu acredito nisso. Eu tenho fé em Deus. Eu sou uma assistente social que vê as mudanças sociais que Portugal está passando e não são as melhores, digo já. As mudanças que Portugal está a ter, está indo num mau caminho, muito mau caminho, e não vejo isso a melhorar, infelizmente. Tanto as pessoas que vivem nas casas têm os seus problemas, como eu falei, umidade, casas que não esquentam, como aquelas que eu, na minha opinião, acho que é pior ainda. Por isso que eu digo, quando eu falo sobre umidade, casa fria, não se compara em absoluto com as pessoas que estão na rua, de forma alguma. Esta, sim, merece nem que seja um teto, mas claro que todos merecemos um teto digno, uma casa digna, não é? Todos. Acha isso? Eu concordo com isso, eu tenho esse pensamento na questão da humanidade, de ser humano. Aqui, eu digo também, o que eu estou falando não é questão religiosa, política, mas também é política. Aponta os dedos, sim, senhor. Pensem bem nos decisores. Há que decidir, há que fazer. Não podemos estar aqui a cruzar os braços, mas temos que falar. Deixar de falar também não é a solução. Se eu posso falar, eu vou falar. Abre os olhos, pessoal, abre os olhos. A situação está ficando pior. E depois nós temos aí consequências disso, graves, não é? Mas pronto, vamos levando e obrigado por ouvir. Se alguém estiver a me ouvir, é assim que eu falo, é o meu sotaque, que se dane. Se quiser criticar, vai criticar a vovozinha. Aqui não tem cenas, é sério, digo mesmo. Tô ouvindo, começa a criticar, olha quem é ela, olha o que ela fala. Se dane, cara, desculpa lá falar assim. Se quer ouvir, ouve. Se tá gostando, dá like, gosta, mas se é pra falar merda, desculpa o palavrão, vai-te embora, eu não é chamado aqui, tá bem? Eu partilho aquilo que eu sinto, aquilo que é real. E é real, a realidade que a gente vê. Então, um beijinho grande, eu falei imenso. Gente, aqueçam as tuas casas, aqueçam os vossos corações, sempre. Um beijinho enorme. Tchau, tchau.